fazer uma tagzinha grande e a tag se eu fosse e o porquê, ok? Então bora lá para o vídeo e até já. Então bora lá começar. Primeiro, se eu fosse um mês, janeiro e dezembro, porque eu faço anos em janeiro e em dezembro tem o inverno e tem o Natal, então é peace para todos. Segunda pergunta, se eu fosse um dia de semana, sexta-feira porque é um dia leve, eu amo muito. Terceira pergunta, se eu fosse uma estação do ano, inverno porque é bom, pode estar em casa, na cama e a tomar um chazinho quente para arrefecer o corpo, né? Quarta pergunta, se eu fosse um planeta, Terra, porque lá tem os seres humanos. Quinta pergunta, se eu fosse uma direção, para a frente porque significa força e nunca desistir. Sexta pergunta, se eu fosse um móvel, secretária de computador, porque é bom, porque eu amo computador, então sim. Sétima pergunta, se eu fosse um pecado. Eu não sei, porque eu odeio pecados. Assim, a toda a gente peca, mas não sei. Oitava pergunta, se eu fosse um móvel. Isto ficou mal, desculpem. Nona pergunta, se eu fosse uma pedra, uma rocha de mar, porque assim, os caranguejos, não é? Andavam por cima de mim, mas eu odeio caranguejos porque eu tenho fobia, então... Ok. Décima pergunta, se eu fosse uma planta, girassol, não é? Porque girassol é muito linda e é grande e eu amo. Décima primeira pergunta, se eu fosse um clima, eu gostaria de um clima mais frio, porque é bom e eu amo frio, só que me faz mal aos ouvidos, mas eu amo. Décima segunda pergunta, se eu fosse um prato de porcelana, porque eu gosto de louça antiga. Décima terceira pergunta, se eu fosse um instrumento musical. Violoncelo, porque eu gosto do som muito giro. Décima quarta pergunta, se eu fosse um elemento. Fogo, sim, porque é quente e é bom, porque significa ser forte. Décima quinta pergunta, se eu fosse uma cor, preto, porque eu amo cores pretas e negras, amo. Décima sexta pergunta, se eu fosse um animal. Isto é óbvio, um wolf, um lobo, porque é um lobos desde que eu era criança. Porque eu havia séries de lobisomens e filmes que me fascinavam muito. Eu amo muito lobos. Amo mesmo. Décima sétima pergunta, se eu fosse um som. Não sei, um som de um vento, assim. Décima oitava pergunta, se eu fosse um sentimento, gostaria de dizer ser um sentimento de força, porque força é tudo para mim no mundo, muito bom. Décima nona pergunta, se eu fosse um lugar, Japão, porque o Japão é o país que eu mais sonho ir e eu sou assim, fascinado por coisas japonesas ao mundo. 20ª pergunta, se eu fosse um sabor, chocolate ou baunilha, vanilla, não sei, mas é tudo gostoso, então as duas são boas para mim. 20ª primeira pergunta, primeira pergunta, se eu fosse uma palavra, amor, porque amor simboliza todas as características do mundo para ser uma boa pessoa. Amor é tudo para mim. Então, sim.
22ª pergunta. Se eu fosse um objeto, uma borracha, porque assim eu poderia apagar todos os erros do mundo, mas eu não sou Deus, então eu só gostaria de isso e por paz por todo o mundo, porque é bom. A 23ª pergunta. Se eu fosse uma parte do corpo, não sei mesmo, talvez o parte do corpo é interior e exterior, então o cérebro. Sim, porque eu gosto de investigar todas as partes do mundo e os seres humanos ao mundo. Assim. 24ª pergunta. Se eu fosse um número, 7 porque é um número da sorte e é o dia de anos da minha mãe, então é um número muito bonito para mim. 25ª pergunta, acho eu, porque hoje estou muito aéreo, então desculpem. Se eu fosse um símbolo da paz, assim pelo mundo, e é um símbolo que todos os seres humanos precisam, porque é um símbolo de carinho, paz, amor e alegria para todos. E última pergunta, 26ª pergunta. Se eu fosse uma música, tem muita música linda, mas a música que eu mais amo do fundo do meu coração, digamos que pode ser uma música de uma cantora japonesa, que é a Lisa, que canta montes de músicas para animes, e a música se chama Unlasting, porque é algo que simboliza bom, tipo, foi uma música que me fez ser forte, porque no anime a música quer assim, falar que o protagonista não desiste. Ele, assim, por mais que esteja doente, ele luta pelas pessoas que amam. Então essa palavra me simboliza a mim. Então este foi o vídeo de hoje. Eu assim, espero mesmo que tenham gostado. Foi um assim, vídeo alegre, que eu assim, abri mais para todos. E eu amei rir e a falar com todos vocês. Então, até à próxima. Boa semana para todos e uma boa sorte para todos. Amor, paz e saúde. Então, até ao próximo vídeo. Sim, próximo vídeo. E eu ando quase sempre com essa cruz comigo, porque é a cruz que me dá forças ao momento.